Boa noite, a paz do Senhor amado, amigos e irmãos. Vou deixar aqui uma pequena palavra nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a sua vida nessa noite. Ele foi dar uma chamada agora, né? Mas eu quero deixar essa palavra aqui essa noite, a frio, né? Glória a Deus, que possa aquecer nossos corações. Essa palavra se encontra no livro de Romanos 10, mas antes eu queria orar pela sua vida. Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso, Deus eterno, em nome poderoso de Jesus, Pai. O Senhor conhece nossos corações, conhece, Senhor, a minha vida, a vida daqueles que vão ouvir essa palavra agora ou depois. Que o Senhor possa, em nome poderoso de Jesus, Pai, derramar a assunção, derramar o seu poder, Pai, e falar dos meus lábios, Pai, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor, Pai, a tocar nos nossos corações nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1 em diante, tem um título que está aqui: os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Mas eu acho que não só os judeus rejeitam a justiça de Deus. Às vezes, muitas pessoas que estão ao nosso redor também rejeitam a Deus e às vezes não sabem. Aqui está escrito aqui: irmãos, o bom desejo do meu coração e da minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes deu testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Então, os judeus tinham zelo por Deus. Eles tinham zelo pela obra do Senhor, mas não uma obra igual a nossa, não uma obra missionária de pregar o Evangelho. A obra que eles faziam era a obra do sacrifício, era aquela obra do Pentateuco, do Velho Testamento, a qual depois que eles entenderam que eles tinham que fazer, eles não pararam mais de fazer. Mas, porém, quando Jesus veio, eles não entenderam que estava vindo a salvação, que estava vindo aquele Messias, a qual tanto era esperado. E eles não aceitaram Jesus como Messias. Então eles tinham sim zelo pela obra do Senhor, mas não zelo com entendimento. Então aqui no versículo 3 fala: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não sujeitando à justiça de Deus. Então eles ali começaram a sujeitar a sua própria justiça, a fazer as suas próprias leis, a fazer os seus próprios mandamentos nas brechas do mandamento que tinha nas Escrituras. Não que o Senhor tinha deixado brechas, mas eles sim arrumaram uma maneira de fazer várias leis da maneira que eles queriam cumprir, várias leis da maneira que eles queriam estabelecer para si próprio. E muitas vezes são assim, as pessoas são assim. Você já viu que tem pessoas que falam assim: ah, eu bebo, pelo menos não roubo. Ah, mas eu roubo, mas pelo menos não bebo. Ah, mas eu adultério, mas pelo menos não bebo. Ah, eu bebo, pelo menos não adultério. As pessoas arrumam desculpas para poder justificar os seus erros. E os judeus não eram diferentes. Não eram diferentes. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Deus sabe da minha situação. E os judeus eram da mesma maneira. Achavam que Deus tinha que compreender os erros deles, as dificuldades deles, né? E aqui fala: pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que crê em Cristo, porque Cristo é o fim da lei, a finalidade da lei. Cristo cumpriu toda a lei, mas ele é o fim da lei, porque na época de Cristo estabeleceu a graça, e hoje nós estamos na graça. Nós não estamos na lei, nós estamos na dispensação da graça, né? Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela, mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas no teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer Cristo do alto, ou quem descerá do abismo, isto é, a fazer subir Cristo dentre os mortos. Então, eles tinham essa dúvida. No coração deles não tinha vindo o Messias ainda, e eles tinham essa pergunta. Moisés fala aqui que aquele que viver da lei vai ter que praticar toda a lei e viverá por ela. Mas é impossível praticar toda a lei nos dias de hoje. Aliás, naquela época já era impossível. Para o homem foi impossível praticar a lei. O único que praticou toda a lei foi Cristo. Mas eles queriam viver pela lei. De tanta maneira que eles fundaram uma situação que, ao mesmo tempo que eles queriam praticar a lei, eles fundaram no meio da lei situações para que eles pudessem justificar os seus erros. E assim eram os judeus. Na verdade, todo aquele que se diz judeu até os dias de hoje não consegue praticar toda a lei. Primeiro, que não existe mais o templo, não tem mais aonde sacrificar. E segundo, que a lei agora já está no seu fim. O fim da lei é Cristo, e Cristo veio como fim da lei para fazer, sim, a dispensação da graça. Mas nos dias de hoje, tem pessoas que são assim, que arrumam dificuldades para servir ao Senhor. Arrumam
tantas coisas para servir o Senhor, e na verdade servir o Senhor, basta você crer nele, você aceitar Jesus, você já está servindo ao Senhor, pregar o Evangelho e já está servindo ao Senhor. Mas as pessoas arrumaram muita coisa. Muitos querem servir de um jeito, muitos querem servir de outro, muitos querem arrumar um mandamento para a vida dos outros, mas nas suas próprias vidas mesmo, eles não fazem nada direito e querem julgar as outras pessoas. Mas aqui vamos voltar para a palavra, e aqui fala no versículo 8, mas que diz a palavra, está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra estava perto deles, estava no coração deles, a palavra da fé que pregamos. Aqui nesse texto, eu não vou aqui cifrar para você, mas ele vem falando várias passagens do Velho Testamento que os judeus já conheciam. Paulo, ele era judeu, ele era fariseu, então ele sabia o que ele estava falando. Mas hoje, interessante que a pessoa vê o agir de Deus, ela vê o mover de Deus e muitas vezes acha que Deus já está dentro do seu coração. Na verdade, não é dessa maneira. Jesus fala que aquele que me aceitar perante os homens, que não me negar perante os homens, eu confessarei ele diante dos anjos de Deus. Então ele fala dessa situação, e aqui fala no versículo 7, no versículo 8, mas quem diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, porque se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e com o seu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas da onde será essa salvação? Da onde Deus quer te salvar? Às vezes a pessoa não entende que salvação é essa. Essa salvação é uma salvação de uma vida eterna. Essa salvação diz de você viver uma vida eterna com Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma situação que eu preguei aí há 2 semanas atrás, sobre tantas pessoas que estão morrendo, tantas pessoas que estão padecendo nessa pandemia. São tantas pessoas que estão indo embora, todos os dias você vê notícia. E qual é a esperança que o crente tem, que nós temos de estar um dia com aqueles que amamos? Sim, que ele aceite Jesus e você também aceite Jesus, para poder viver uma vida eterna, um milênio com Cristo, uma vida eterna com Cristo, junto com aquele que você ama. Essa é a salvação que Deus quer. Porque todo aquele que crê, todo aquele que confessa o nome de Jesus será salvo. Será salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 10. Para a salvação da onde? Porque, infelizmente, a palavra diz que aquele que não confessar, aquele que não estiver em Cristo, aquele que não tiver Cristo como seu Senhor, único, suficiente, Salvador da sua vida, ele infelizmente irá para o inferno. Mas quem sou eu para falar quem vai e quem não vai? Quem sou eu para julgar quem vai e quem não vai? É a palavra que diz. Aqui fala. Porque se com tua boca confessar Jesus como Senhor, do teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo que? Da morte eterna. Será salvo do abismo, será salvo do lago de enxofre. Infelizmente a palavra é dura. A palavra não é uma palavra que vai te acariciar. Tem palavras que muitas vezes eu prego aqui, que é uma palavra de ânimo, uma palavra que vai deixar você feliz. Mas essa palavra não. Essa palavra é verdadeira. É uma palavra que vem de encontro àquilo que nós vivemos. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Porque as pessoas às vezes são confundidas. As pessoas se enganam. Mas aquele que crê em Cristo, que está em Cristo, não é confundido. Aquele que crê em Cristo, ele é nova criatura. Uma nova criatura. Isso não quer dizer que essa nova criatura não vá pecar. Isso não quer dizer que essa nova criatura não vai cometer erros. Não, pelo contrário. Pelo contrário, nós somos pecadores sim, mas nós somos novas criaturas, que assim como Davi, nós confessamos o nosso pecado a Deus, não a homens. Nós confessamos o nosso pecado e nos arrependemos dele. Não é você ter remorso daquilo que você fez, é você se arrepender do seu pecado. Então os judeus eles estavam nessa situação. Eles não aceitaram Jesus como o Messias. Eles não aceitaram. Existia naquela época, eu não tenho de cabeça aqui agora, 4 milagres que só o Messias poderia fazer. 3 eu me lembro, que eu sei que um é curar um leproso. O outro é ressuscitar um morto depois de 4 dias. São 2 milagres, até mais um aí, tem mais 2 que só o Messias poderia fazer. Curar um cego de nascença. São esses 3, tem mais um, que eu não estou lembrando qual. Mas então, o Senhor Jesus, ele deu várias provas que ele era o Messias. E hoje, oh meu Deus, Arabachura, Surianda, Suricanta, Arabaxé, oh Surianda, oh meu Deus. E hoje ele continua fazendo a mesma coisa, Arabachuriandas.
Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua curando, ele continua livrando, ele continua fazendo milagres. Mas a pessoa muitas vezes não atribui o milagre a Deus, prefere atribuir a santos, prefere atribuir a estátuas, prefere atribuir o milagre a um ser humano que não tem poder nenhum. Às vezes você coloca a mão numa pessoa, a pessoa é curada, mas não é você que curou, não sou eu que curei, foi Jesus. É Deus que cura. E as pessoas estão atribuindo o milagre que o Senhor faz a estátuas, a pessoas, a seres humanos. Ele continua fazendo hoje. Hoje ele continua mostrando que ele é o Messias. Messias quer dizer o Salvador, é o único suficiente Salvador de nossas vidas. Mas basta você entender que com sua boca você tem que confessar e com o coração você tem que crer para a justiça, que Ele é o Senhor e será salvo. E através da sua vida, essa semente vai germinar entre a sua família e a sua família vai estar com Cristo. Oh, coisa maravilhosa. Mas basta você crer. Aqui diz que todo aquele que crê e invoca o nome do Senhor será salvo. O que você quer mais? O que nós queremos mais? E aqui vem falando uma situação aqui embaixo, que todo aquele que crê também é necessário fazer a obra. A obra, ela produz dentro do seu coração amor. A fé, que é a graça, produz no seu coração amor. Porque a fé sem obra é uma fé morta. Se a sua fé não está levando você a fazer o bem para o próximo, é a mesma coisa se você não tivesse a fé. E aqui, como diz no versículo 14, como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão aquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão, senão a quem pregue? A nossa obrigação é pregar o Evangelho. A obrigação de todo aquele que crê no Senhor Jesus, independente da sua doutrina, independente da sua igreja, é falar para o seu irmão: Jesus é contigo, Jesus ele te salvará, Jesus é aquele que vai de encontro aos seus problemas, Jesus é aquele que vai ressuscitar aquele seu parente que está no hospital, Jesus é aquele que vai fazer a obra na sua vida. A paz do Senhor, Cláudio. Jesus é aquele que está diante de ti nos seus problemas, é aquele que atravessou o mar. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois aí diz o Senhor: quem deu crédito à nossa mensagem ou à nossa pregação? Isso aí está falando de Isaías capítulo 53, porque nem todos deram crédito. Ali os judeus não deram crédito, e até hoje muitas pessoas não deram crédito. As pessoas colocam doutrinas de igreja, colocam várias situações para poder julgar aquele que muitas vezes busca o Senhor na sua casa e não está tendo como ir à igreja. As pessoas colocam roupa, colocam vestimento e se acham mais salvos que as outras. Não é verdade. Todos nós estamos em Cristo. O seu pecado oculto, muitas vezes, só o Senhor conhece. E só você vai confessar a Ele, não é a homem. O Senhor é contigo. Aqui fala, e logo a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a fé é por ouvir a palavra de Deus. E é aí que vem a fé. E a fé vai trazer dentro de si uma graça e um amor para pregar o Evangelho a seus irmãos. Mas os judeus não entenderam isso. Eles não entenderam isso até hoje. E hoje, os judeus que creem em Cristo, eles são chamados de judeus messiânicos, porque eles creram no Messias. Mas são poucos. São poucos. E por isso que eles só vão ser resgatados na segunda vinda de Cristo. Nós não. Nós vamos ser arrebatados e encontrar com Ele nos ares. Oh, Senhor Jesus maravilhoso. E aqui, para terminar essa pregação aqui, esses 3 versículos finais. Mas pergunta, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até o confim do mundo. Então todos nós ouvimos falar de Cristo. Os judeus ouviram falar de Cristo. E aqui não tem desculpa para as pessoas falar: não ouvi falar do Evangelho. Todos ouviram falar de Cristo. Todos ouviram. Se estão sendo enganados, porque estão deixando o inimigo enganar seus corações. Porque todo aquele que quiser ler a Bíblia, ele vai ver a verdade. Porque a verdade é a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim diz nosso Senhor Jesus. Mas pergunta ainda: porventura Israel não soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, e com o povo insensato vos provocarei a ira. Então ali ele fala que vai pôr ciúmes do povo de Israel com o povo que não é povo. Você está falando aqui de nós. Nós somos aqui o povo escolhido de Deus agora, para serem salvos antes de Israel. Porque Israel é o povo escolhido de Deus. Deus não desistiu deles. Mas tem muita gente que não está entendendo isso. Tem pessoas que não estão entendendo essa situação. Está preocupado com tanta coisa e está esquecendo a sua própria salvação. E aqui, eu vou aqui baixar um pouquinho, me ler aqui embaixo para subir aqui. Isaías usou a dizer: fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. E quem são esses
que não buscavam o Senhor, são os gentios. Aqueles que não buscavam, hoje foram eleitos pela graça, porque tu és geração eleita. Quando Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então o Senhor, ele estendeu a mão para Israel, a um povo rebelde e contradizente. E mesmo assim, quando Jesus veio, eles viraram as costas para Cristo. Que nós não possamos nunca fazer isso. Nós temos erros, nós somos pecadores. Todos nós vamos errar, com certeza. Mas uma coisa nós temos que entender, que nós não podemos se afastar de Cristo. Basta confessar nosso pecado e o pecado se torna um pecado inexistente. Ainda que você venha pecar, que venha fazer algo de errado, o Senhor é Deus para perdoar. Lembre-se que Davi cometeu os dois piores pecados, que é o adultério e o assassinato. E mesmo assim, ele é o segundo coração de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, que essa palavra venha entrar no seu coração, no coração de todo aquele que vê depois, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos encher com a presença dele nessa noite. Amém? Hoje eu não ia pregar a situação aqui em casa de enfermidade, mas o Senhor está agindo. E eu creio que Ele é Deus. Eu creio que Ele é Deus. E a palavra não pode parar. Porque o Senhor, Ele tem sede. Em sede de buscar aquelas vidas que ainda não estão com Ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Pai, querido Pai amado, poderoso, maravilhoso, eterno Deus, nome poderoso de Jesus, Pai. Eis aqui, Pai, a sua palavra que o Senhor quis que eu pregasse nessa noite. Pai, querido Pai amado, nome poderoso de Jesus, tome em suas mãos cada um, Pai, cada situação, cada pessoa que está na sua casa nessa noite fria, Pai. Aqueles que não têm cobertor direito, aqueles que não têm, Pai, seu agasalho, que só possa prover em nome de Jesus o alimento àqueles, Pai, que estão com fome nessa noite, aqueles que perderam seu emprego, que só possa abrir uma porta em nome poderoso de Jesus, Pai. Oh Deus de poder, Deus de glória, que só possa, Pai, tocar nos seus filhos para levar alimento, aquele que está sem alimento nessa noite, Pai, querido Pai amado, que só possa entrar nos hospitais de porta dentro com seus anjos, Pai, e libertar cada um que está doente, Pai, cada um que está nessa cama agora, Pai, cada um que está desenganado, usa mesmo, Senhor, a vida dos médicos, usa, Senhor, os enfermeiros, usa os medicamentos, Pai, usa tudo aquilo que está à disposição, oh Pai, querido Pai amado, que só possa tocar na vida desses guerreiros que estão ali, Pai, trabalhando para salvar vidas, Pai, querido Pai amado, no nome poderoso de Jesus, que eu só posso, em nome de Jesus, Pai, derramar da sua unção a cada vida que entrou aqui agora, a cada pessoa, Pai, eu não sei o que está acontecendo na vida do seu servo, da sua serva, mas eu sei, Pai, que o Senhor é Deus para enviar os seus anjos a cada casa. Oh Pai, eu sei que o Senhor é Deus para que possa libertar essa pessoa da enfermidade, tanto a minha esposa e quantos mais, Pai, que estão nessa noite passando por isso. Eu sei que o Senhor é Deus, Pai, para que possa abrir uma porta de emprego. Oh Deus, eu sei que o Senhor é Deus que possa salvar esse casamento, salvar esse relacionamento, Pai, querido Pai amado. Toca no coração dessa pessoa, Pai. Oh Deus querido, Deus amado, Pai, querido Pai maravilhoso, oh Deus, poder, Deus de glória, só posso em nome de Jesus consolar o coração dessa mãe que perdeu seu filho, desse filho, Pai, que está longe do seu pai, da sua mãe, ou que perdeu, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai, querido Pai amado, consola essa pessoa que perdeu seu ente querido, que nessa noite, Pai, está chorando essa perca, mas que essa pessoa possa estar contigo, no nome poderoso de Jesus. Deus de poder, Deus de glória, Pai, que toma aqui a minha amiga Sueli em suas mãos, Pai, que está tão distante nessa noite fria. Oh, Pai, querido Pai amado, que só possa em nome de Jesus, Pai, derramar da sua unção sobre a vida dela, a vida do Cláudio e a vida de tantos mais, Pai, que estão necessitados, Pai, da sua presença, assim como eu, Pai. Pô, todos nós, Pai, precisamos da sua presença, todos nós, Pai, precisamos do seu amor, Pai, todos nós somos carentes de Ti, Pai. Oh, Pai, que nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus para derramar a sua unção, o Senhor é Deus para salvar, o Senhor é Deus para libertar. Oh, Pai, cuida dos nossos netos, dos nossos filhos. Oh, Pai, querido Pai amado, da nossa mãe, nosso Pai, Pai. Oh, Deus, poder de glória, a todo aquele, Pai, que está necessitado, Pai, do seu socorro nessa noite, em nome poderoso de Jesus. Amém. Oh, Deus, poder de glória. Assim, toma sua vitória em suas mãos, meu irmão, porque Deus é Deus na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus está agindo nessa noite e Ele vai continuar agindo em nome poderoso de Jesus. Eu creio que Ele vai fazer um milagre. Amém? Fica na paz, Deus é contigo. Eu vou te ligar agora, me dá licença, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ir até a tua casa agora. Amém? Creia, tudo vai melhorar. Um abraço, Eli, um abraço, Cláudio. Fica na paz, em nome de Jesus.